Imagine um navio tão grandioso que parecia desafiar o próprio oceano. Um colosso de aço e vaidade, criado para cruzar mares e provar que o homem havia conquistado até o impossível. O Titanic não era apenas um navio. Era o retrato da confiança humana, o símbolo máximo de uma era que acreditava poder dominar a natureza. Mas, e se eu te dissesse que alguém já havia previsto a tragédia? Que, muito antes de o Titanic tocar as águas, já existia uma história escrita, uma previsão tão precisa que parece impossível ser apenas coincidência. O ano era 1898, 14 anos antes do naufrágio. O escritor americano Morgan Robertson publicava um livro chamado Futility, or The Wreck of the Titan. Uma obra quase esquecida, mas carregada de profecia. Nela, um transatlântico luxuoso, o maior já construído, zarpa em sua viagem inaugural rumo a Nova York. Seu nome, Titan. Sua reputação, inafundável. E seu destino, colidir com um iceberg no Atlântico Norte. O mais assustador, quase tudo que Robertson escreveu se tornaria realidade. O Titan do livro media 243 metros, o Titanic real, 269. Ambos viajavam a 25 nós, ambos carregavam mais de 2.000 passageiros e ambos tinham botes salva-vidas insuficientes para a tragédia que viria. O autor descreveu a colisão, o desespero e o afundamento em águas geladas, com tamanha precisão que depois do desastre real, o mundo inteiro ficou em choque. Mas, quando o Titanic foi construído em 1912, ninguém se lembrava do aviso. O navio era o orgulho da engenharia britânica, uma fortaleza de luxo e confiança. Enquanto a fumaça subia de suas chaminés douradas, jornalistas chamavam-no de inafundável. Era o triunfo da modernidade, um símbolo de que o homem dominava o mar. Pessoas ricas e influentes embarcaram com pompa. Havia música, champanhe, risadas. O convés brilhava sobre o sol. Famílias humildes nos andares inferiores sonhavam com uma nova vida na América. Ninguém sabia que aquela viagem seria o limite entre o sonho e o desafio. Na noite de 14 de abril de 1912, o oceano estava calmo demais. Sem vento, sem luar. Um silêncio quase sagrado pairava sobre o Atlântico. Às 23h40, o vigia Frederick Fleet viu algo na escuridão. Uma sombra branca. Tocou o sino 3 vezes e gritou: "Iceberg à frente!" Mas o aviso veio tarde demais. O navio desviou, mas o gelo rasgou o casco como uma lâmina. O som foi seco, quase imperceptível. No salão de jantar, copos tremeram. Nas cabines, curiosos riam do leve solavanco. Poucos perceberam que, naquele instante, o destino do Titanic já estava selado. A água começou a invadir os compartimentos inferiores. O navio, dividido em 16 seções, podia suportar o alagamento de 4 delas, mas o gelo rompeu 6. O impossível acontecia diante dos olhos de todos. Enquanto os engenheiros tentavam conter a inundação, o orgulho afundava junto com o aço. E do convés, o luxo dava lugar à incredulidade. Ainda havia quem dissesse: "É só um pequeno acidente, o Titanic não afunda." Mas o oceano não se importa com certezas humanas. Quando os botes começaram a ser preparados, o pânico tomou forma. Muitos passageiros se recusavam a sair, acreditando estar mais seguros dentro do navio. As ordens eram confusas, o frio cortava o ar. Mães seguravam filhos, homens vestiam coletes salva-vidas com as mãos tremendo. E no meio de tudo isso, a orquestra tocava. Violinos ecoavam entre os gritos, uma melodia triste, tocada por homens que sabiam que jamais voltariam. Enquanto o navio inclinava, as coincidências com o livro de Robertson se tornavam quase sobrenaturais. No romance, o Titan também afundava após colidir com um iceberg, em abril. Também partira de Southampton, também levava os mais ricos do mundo e também encontrava o mesmo destino, o fundo do mar. Seria apenas uma previsão ou algo além da compreensão humana? Morgan Robertson, o autor, dizia não ser profeta. Quando questionado, afirmava que sua história era apenas o resultado de conhecimento e intuição, mas muitos acreditam que o que ele escreveu ultrapassava o simples acaso. Alguns diziam que ele havia canalizado o destino.
outros que havia percebido padrões que o mundo ignorava. O que é mais assustador? A coincidência perfeita ou a possibilidade de que o futuro às vezes se revele a quem o observa com atenção demais? Enquanto o Titanic se partia ao meio, a bordo ainda havia esperança. Pessoas rezavam, outras saltavam para a água negra, agarrando-se a destroços. As caldeiras explodiam embaixo e o céu parecia brilhar com faíscas de fogo e gelo. E então, em um rugido profundo, o maior navio do mundo desapareceu sob as ondas. Mais de 1.500 vidas se perderam. Pais, filhos, amigos, amores. O oceano, que antes refletia o orgulho humano, agora devolvia apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia carregar o eco de um aviso antigo. O mesmo aviso que Robertson escreveu e que não quiseram ouvir. Anos depois, estudiosos revisitaram Futility e ficaram perplexos. A precisão era tão grande que o livro passou a ser chamado de A Profecia do Titanic. Mas talvez o verdadeiro significado dessa história não esteja na coincidência, e sim na mensagem. Robertson, de algum modo, entendeu que a arrogância humana sempre cobra um preço, que todo inafundável um dia afunda. O Titanic não foi apenas um desastre, foi um espelho. Mostrou ao mundo que o progresso sem humildade leva à ruína, que a natureza, silenciosa e infinita, sempre cobra o que é dela. Hoje seus restos repousam a quase 4.000 metros de profundidade. O metal enferrujado, as janelas quebradas, o silêncio eterno. Peixes e algas dançam sobre o que um dia foi um símbolo de glória. E ao olhar para essas ruínas, é impossível não pensar nas páginas de um livro esquecido e no homem que previu o naufrágio dos deuses de ferro. Porque no fim, talvez o Titanic nunca tenha sido apenas um navio. Talvez tenha sido um lembrete. Um aviso de que, por mais que avancemos, continuamos frágeis diante do inevitável. E assim, entre o mito e a realidade, resta uma pergunta. O destino pode ser escrito antes de acontecer? Ou apenas pressentido nas entrelinhas da história? O mar guarda suas respostas. Mas quando o vento sopra sobre as águas frias do Atlântico Norte, ainda parece sussurrar uma lembrança distante. Vocês desafiaram o impossível e perderam.